Desenhe os diagramas de esforço cortante e momento fletor para a viga abaixo. Temos uma viga de 9 metros de vão com um carregamento distribuído triangular de 6 kN por metro aqui na sua extremidade máxima. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes de desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor é encontrar quais são as reações de apoio dessa viga. Aqui nós temos um aparelho de apoio do segundo gênero, portanto 2 reações, e aqui um aparelho de apoio do primeiro gênero, portanto uma reação. Para fazer essa determinação, a gente precisa concentrar essa carga triangular em cima dessa viga. Como que nós fazemos isso? Nós sabemos que para concentrar essa carga acima dessa viga, nós precisamos fazer a área de carregamento correspondente a esse triângulo de carregamento. A área do triângulo, vou chamar de C, vai ser a base desse triângulo, que é 9 metros, vezes a altura, que é 6, dividido por 2, e isso me dá um valor de 27 kN. Aonde essa carga vai estar concentrada? A 1/3 daqui. Então, a 3 metros, certo? Vou desenhar então novamente aqui a viga. Nós temos as reações de apoio, já vou colocá-las aqui. Chamar de ponto A, então aqui vai ser a Y. A X, por ser um aparelho de apoio do segundo gênero. Aqui na outra extremidade eu vou chamar de ponto B, portanto, BY. A nossa força estará aqui e valerá 27 kN. Aqui temos 6 metros e aqui temos 3 metros. Somatório, então, das forças em Y deve ser igual a 0. Temos a Y e BY para cima e 27 para baixo. Então, a Y mais BY menos 27 igual a 0. A Y mais BY igual a 27. Vou fazer um momento aqui no ponto A. – 27 gera um momento no sentido horário, então é negativo, menos 27 vezes a distância até o ponto A, que é 6 metros. E a incógnita BY está a 9 metros do ponto A, gera um momento no sentido anti-horário, portanto positivo, mais BY vezes 9 igual a 0. BY vai ser igual a 18 kN. Substituindo nessa equação, a Y vai ser igual a 9 kN. Então temos a Y, temos BY, sabemos que a X é igual a 0. Somatória das forças em X igual a 0, não temos nenhuma carga horizontal, portanto a X igual a 0. Como que nós fazemos então para desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor para essa viga? A gente vai utilizar o método das equações. Como que ele funciona? A gente faz uma seção nessa viga, em qualquer lugar que contemple esse carregamento. Como o carregamento está sobre a viga, a gente pode fazer essa seção aonde a gente quiser, tá? Então, eu vou fazer uma seção em um ponto arbitrário aqui. Vou chamar de seção C. Estou gostando da letra C hoje. Aí eu vou desenhar o diagrama de corpo livre dessa seção aqui. Esse é o ponto C. Temos a nossa reação de apoio aqui, já foi determinada, que vale 9 kN. Eu vou desenhar novamente o carregamento. Esse carregamento triangular, desta forma. Ok? Em qual ponto que eu fiz essa seção? Um ponto arbitrário, então eu vou chamar esse ponto de ponto X, tá? De distância X. Então aqui, X. Ok? Como que eu faço para achar qual é o valor desta carga que está aqui? A gente faz isso por semelhança de triângulo. Então nós temos aqui essa configuração inicial da viga,
Temos a base, 9 estará para essa altura de 6, assim como aqui no nosso desenho, x, que é a base, estará para essa altura y que eu quero descobrir. Eu vou chamar de uma altura arbitrária y, tá? Então, vou chamar de y. Vou isolar o y, eu vou ter que o y vai ser igual a 6 dividido por 9 vezes x, portanto, y vai ser igual, vamos fazer as considerações, 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3, então 2/3 de x. Então eu sei que essa altura y vale 2/3 de x, ou seja, o meu carregamento vale 2/3 de x nesse ponto. Então, aqui vai ser 2/3 de x. Beleza? Aonde que eu concentro essa força? Vou concentrar essa força a 1/3 de x. Então, 1/3 de x. Nessa distânciazinha eu vou concentrar. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, eu concentrei o 27 aqui, vou concentrar esse 2/3 de x aqui, beleza? Como que eu faço para concentrar essa força? Da mesma forma que eu fiz aqui. A base vezes a altura dividido por 2. Eu vou chamar isso de C2. A base do meu novo diagrama de corpo livre vai ser x vezes, né, que é a base aqui, vezes a altura, 2/3 de x, vezes 1/2, né, ou dividido por 2. Aí eu corto 2 aqui com esse 2, e eu tenho que a minha carga C2 vai ser x ao quadrado dividido por 3, tá certo? Então eu posso fazer aqui o meu novo diagrama de corpo livre com a carga concentrada agora. Eu continuo tendo 9 kN aqui, e agora a minha carga concentrada, que vale x ao quadrado sobre 3. Aqui teremos 1/3 de x, e aqui teremos 2/3 de x. Ok? Agora a gente vai fazer a exposição das nossas forças internas. Nós não temos nenhuma força horizontal, então vamos colocar só a cortante, V, e o momento. Ok? Agora eu vou fazer novamente o equilíbrio das forças. Vou começar fazendo a somatória das forças em Y igual a 0. Temos o 9 kN para cima, temos o x ao quadrado sobre 3 para baixo, então menos x ao quadrado sobre 3, temos o v para baixo, menos v, e isso deve ser igual a 0. Se eu isolar o v, eu vou ter que a minha equação vai ser 9 menos x ao quadrado sobre 3. Então, aqui a gente já tem a primeira equação. A segunda equação vai ser a somatória dos momentos, e isso tem que ser igual a 0, aqui nesse ponto. Então, começando com x ao quadrado sobre 3, ele gera um momento no sentido anti-horário, portanto, é positivo, e ele está a uma distância de 1/3 de x deste ponto aqui. Então, vai ser x ao quadrado sobre 3 vezes 1/3 de x, ok? A outra carga é 9 kN, lembrando que a distância total aqui é x, continua sendo x. Vai gerar um momento no sentido horário, então negativo, menos 9 vezes a distância, que é x. E o momento aqui está no sentido anti-horário, então é positivo, mais m, isso é igual a 0. Aqui a gente tira a equação de momento, que vai ser igual a 9x menos x ao cubo sobre 9, ok? Daqui nós temos a equação do momento. Nós podemos simplesmente plotar essas equações aqui no diagrama de cortante e no diagrama de momento, e a gente vai encontrar qual é esse diagrama, quais são esses desenhos, tá? Então, aqui para cortante, deixa eu
fazer de outra cor. Se a gente for plotar essa equação aqui, ou seja, a gente faz a conta dela para x igual a 0, né? Já sabemos que para x igual a 0 vai ser igual a 9, positivo, então a gente sobe aqui com 9. E a gente plota para cada ponto ao longo desta viga de 9 metros. Então, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, e assim por diante até o final. Se nós substituirmos aqui o ponto final, que é 9 metros, aqui nessa equação, nós teremos o valor de menos 18. Então, ele vai chegar aqui no menos 18, tá? Vocês podem depois fazer todas essas substituições para encontrar todos esses valores. Então, nós teremos um ponto aqui onde a cortante é 0, certo? O gráfico ficará mais ou menos desta forma. Aqui, ok? Lembrando que é uma equação do segundo grau, então isso é uma parábola, tá? Não é uma linha reta, é uma parábola. Temos aqui a porção positiva do gráfico e aqui a porção negativa do gráfico, certo? Esse ponto aqui, onde a cortante é 0, é um ponto de interesse, porque onde a cortante é 0, no gráfico da cortante, o momento vai ser o momento máximo aqui, tá bom? Então, se eu fazer essa equação igual a 0, eu vou descobrir qual é o ponto de momento máximo. E aí basta substituir este ponto aqui nessa equação do momento e eu encontro qual é o momento máximo positivo, né, ou negativo aqui no gráfico. Vamos ver então. Vou fazer essa equação do momento igual a 0. 9 menos x ao quadrado sobre 3 igual a 0. Se eu resolver essa equação, eu passo 9 para lá, negativo, os dois ficam positivos, multiplico por 3 e tiro a raiz, e eu encontro aqui o valor para x igual a 5,2 metros, tá? Só igualei essa equação a 0, encontrei o x vale 5,2 metros. Então, eu sei que mais ou menos um pouquinho depois do meio, mais ou menos aqui, onde o ponto será 5,2 metros, o momento vai ser máximo. Se eu substituo 5,2 aqui no m, né? Então, para x igual a 5,2, eu tenho um momento que vale 31,2 kN vezes metro. Eu sei então que o ponto de momento máximo é 31,2 kN vezes metro. É um momento positivo. Como nós representamos o positivo para baixo aqui no momento, é o contrário da força do esforço cortante, então nós teremos um ponto aqui embaixo de 31,2. E se nós substituirmos agora todos os pontos, para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, e assim por diante, até chegar em x igual a 9, nós teremos uma configuração de gráfico, mais ou menos, né? Deveria chegar aqui, assim, da cortante, sendo um valor positivo, ok? Então, assim que a gente resolve para quando a gente quer encontrar quais são os pontos de máximo e para quando a gente quer que uma equação descreva o comportamento completo da viga. É interessante utilizar esse método quando nós temos apenas um tipo de carregamento, porque se nós tivéssemos uma força concentrada aqui, nós já teríamos uma descontinuidade no gráfico da cortante, temos uma descontinuidade no gráfico da cortante, por consequência temos também uma descontinuidade aqui no gráfico do momento. Então, uma equação só não representa o comportamento total da viga, tá certo? No que diz respeito à cortante e ao momento. Então, quando a gente tem assim um carregamento distribuído triangular, retangular ou até um carregamento distribuído que é representado por uma equação de reta, a gente pode utilizar esse método para encontrar a cortante e o momento e, né, as equações e desenhar os diagramas.